Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como que você faz para consultar o status da sua restituição de imposto de renda. Eu vou explicar desde a origem, como que funciona exatamente essa coisa da restituição, por que ela existe, ou como que você faz para saber qual que é o valor dela. Eu vou mostrar o passo a passo que você tem que seguir lá no site da Receita Federal para saber exatamente o status da restituição. Vou falar sobre o que significa cada um desses status, o que é uma declaração na base de dados da Receita Federal, o que é uma declaração com pendência, o que é uma declaração processada em fila de restituição. Nós vamos saber como que você descobre quais que são as pendências, se for o caso, se houver pendências na sua declaração. E vamos trabalhar alguns casos especiais, como, por exemplo, o caso em que você recebe um valor de restituição menor do que aquele que você tinha apurado na hora em que fez a sua declaração, a situação em que consta que a restituição já foi paga na sua conta, mas você não recebeu, como alterar os dados bancários e muito mais. E a única coisa que a gente pede é que você já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, que isso nos ajuda muito e também ajuda você a receber mais conteúdos como esse. Beleza? Vamos lá! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Com o IRBot você só precisa ir respondendo algumas perguntas bem simples sobre a sua situação financeira, sobre suas fontes de renda, suas despesas, seu patrimônio, e no final a própria plataforma gera e envia a sua declaração de imposto de renda sem você sequer precisar baixar o programa do IR. Dá uma olhada no link do nosso site que a gente está deixando aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, vamos entender primeiro o que é esse negócio de restituição. Todas as vezes em que você recebe ao longo do ano algum tipo de rendimento pago por uma pessoa jurídica, como é o caso de salários, remunerações de maneira geral, aluguéis recebidos, contanto que de pessoa jurídica, etc., essa pessoa jurídica é quem faz o recolhimento do seu imposto de renda. Ela recolhe o seu imposto de renda no seu nome e faz a retenção na fonte, ou seja, ela desconta daquilo que ela vai te pagar o imposto de renda que ela recolheu para você. Na hora em que, no ano seguinte, você vai fazer a sua declaração anual de imposto de renda, você vai então calcular se aquilo que a sua fonte pagadora reteve, de fato corresponde ao valor do imposto devido. E por que você precisa fazer isso? Porque a fonte pagadora ela não tem como saber todas as deduções a que você tinha direito de fazer naquele mês. Ela não tem, por exemplo, como saber todos os seus gastos com saúde, com educação, com PGBL, não tem como saber quais são suas outras fontes de renda. Então, quando ela faz uma retenção na fonte, ela apenas está estimando o valor do imposto que você deveria pagar, mas não necessariamente aquele valor ali corresponde ao valor de fato devido. Então, quando você preenche a sua declaração, você se depara com dois conceitos diferentes. Um é o do imposto devido. O imposto devido é o produto da multiplicação da alíquota do imposto de renda, que obedece a essa tabela progressiva que você está vendo aí na tela, sobre o total de rendimentos tributáveis que você teve ao longo do ano, deduzidas as despesas dedutíveis, como é o caso de saúde, educação, PGBL e por aí vai. Já o imposto pago foi o que foi efetivamente recolhido pela sua fonte pagadora no seu nome. Se, ao fazer a declaração, você verificar que o valor total do imposto pago ele foi superior ao imposto devido, você vai ter uma restituição a receber. Se inferior, você vai ter um imposto a pagar. É possível, inclusive, que você tenha algum tipo de restituição a receber, ainda que você não seja obrigado a fazer a declaração. Por isso que a gente sempre sugere aqui que qualquer pessoa, ainda que não seja obrigada a declarar, faça a declaração porque é possível haver algum tipo de restituição ainda a receber. Hoje, a realidade brasileira é mais ou menos o seguinte: 60% dos contribuintes que declaram imposto de renda apuram restituição a receber, 20% apuram imposto a pagar e 20% não apuram nem restituição a receber, nem imposto a pagar. Então, apesar de o momento de declarar imposto de renda ser sempre um momento meio chato, meio tenso, é bem provável que seja uma coisa boa para você, porque estatisticamente você tem mais chance de ter alguma restituição a receber do que ter que pagar algum imposto de renda. Quando então há essa restituição, a Receita Federal ela vai fazendo pagamento a grupos de contribuintes ao longo do ano. Normalmente ela faz esses pagamentos sempre no final de cada mês seguinte ao do prazo de encerramento da declaração de imposto de renda. Então, no último dia de maio, no último dia de junho, no último dia de julho, normalmente até setembro. Esses pagamentos que ela faz são chamados lotes de restituição do imposto de renda.
O lote, atenção, ele não é uma parcela da sua restituição. Não é que assim, se você apura uma restituição de R$600, a Receita vai te pagar, né, 6 lotes de R$100. Não, você recebe sempre a sua restituição de uma vez só em alguma dessas datas. Os lotes, eles são grupos de contribuintes diferentes que são contemplados em cada um deles. Eles não são parcelas da sua restituição. O primeiro lote, que é aquele que é normalmente pago no último dia de maio, ele contempla os grupos prioritários, que são idosos, pessoas com algum tipo de deficiência física ou com doença grave e professores. Tá? Quem tem como principal fonte de renda o magistério também se enquadra nos grupos prioritários. Para você consultar exatamente o cronograma da restituição, coloca no Google cronograma imposto de renda e aí o ano de exercício, que você vai encontrar facilmente as datas, né, principais. Agora, você só vai saber se você vai ser contemplado num determinado lote uma semana antes de o lote ser pago. Então, se você for contemplado, por exemplo, no lote do último dia de junho, lá por volta do dia 23, né, é que você vai conseguir saber se você vai realmente ser contemplado nesse lote de junho. E para você saber, você vai ter que acessar o status da sua restituição lá no site da Receita Federal, como a gente vai falar daqui a pouco. Outra coisa importante, não confunda o imposto de renda retido na fonte com o imposto a restituir. Tá? O imposto retido é aquele valor que foi, né, efetivamente retido pela sua fonte pagadora, enquanto que o imposto devido ele é a multiplicação da alíquota devida lá na tabela progressiva sobre o total de rendimentos tributáveis menos as deduções devidas. Agora eu vou te mostrar aqui no site da Receita Federal como que você faz para consultar o status. Bom, primeiro você entra no site da Receita Federal, né, que é o www.gov.br/Receita Federal. Você vem aqui nesse menu principal, vem em Assuntos, Meu Imposto de Renda e Consultar Restituição. Tá? Chegando aqui, você clica nesse botão verde de Iniciar e aí o site da Receita Federal ele vai te pedir a data de nascimento, o ano de exercício da declaração cuja restituição você está querendo saber e a sua data de nascimento, além desse código aqui de segurança. Atenção, pessoal, esse ano aqui, ele é sempre o ano de exercício. Então, se você fez a sua declaração de 2020, o ano de exercício é o 2021. Se você fez a sua declaração do ano calendário 2021, o ano de exercício é 2022 e assim por diante. Eu vou então fazer o preenchimento, colocar aqui o código de segurança, consultar. Pronto, aqui vai estar discriminado o meu nome, né, completo e o status. Aqui veja aqui que, por exemplo, nessa situação, ó, sua declaração já foi processada, resultado encontrado, saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir. É essa descrição aqui, tá, o que interessa, o que vai te discriminar qual que é exatamente a situação da sua restituição de imposto de renda. As situações possíveis, elas são basicamente as seguintes. Em primeiro lugar, na base de dados. A sua declaração está na base de dados logo depois que você faz a transmissão para a Receita Federal. Ou seja, você clica lá no botão de transmitir no programa do IR e, consequentemente, envia o arquivo digital que você gerou para a Receita Federal. É para esse status ele desaparecer dentro de pouco tempo após o envio. Se ele não desaparecer dentro de pouco tempo, é porque muito provavelmente está havendo algum tipo de problema. Se a sua declaração ela gerou algum tipo de pendência e por isso é importante você tomar algum tipo de providência. Segundo status possível, em processamento. Isso significa que a sua declaração ela já foi recepcionada pela Receita Federal, mas ela ainda está fazendo os cruzamentos, né, que ela precisa fazer automáticos para ver se a sua declaração realmente está correta e se ela não gerou nenhum tipo de pendência de malha fina. Terceiro status, em análise. A declaração está em análise sempre que você apresentou documentos ou porque recebeu uma intimação e aí atendeu aquele pedido de intimação, ou porque mesmo você apresentou espontaneamente documentos para tentar demonstrar alguma coisa. Acontece, em geral, quando você já tem algum tipo de pendência e já está tentando resolvê-la. Outro possível status é não consta na base de dados da Receita Federal. Nesse caso, significa que a declaração não foi transmitida. Normalmente, ele acontece porque você está verificando o exercício da declaração errado. Então, verifique se você inseriu lá na busca o ano de exercício correto, para então retomar. Lembrando que quem não envia a declaração de imposto de renda não tem restituição a receber. Então, naturalmente, quando você for olhar lá o status da sua restituição, o que vai aparecer provavelmente será esse aqui.
Outro status possível é a declaração processada, o que significa que os cruzamentos automáticos da Receita Federal já foram feitos, já foi feita uma pré-validação e, portanto, ela pode estar em alguma dessas três subsituações. A primeira delas, imposto a pagar. Então, a Receita Federal ela vai estar reconhecendo que você apurou um imposto a pagar e que, consequentemente, não há nenhum tipo de restituição a receber. O segundo status possível é saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir, ou seja, a declaração ela já foi recebida, já foi processada, mas ela não tem nem restituição a receber, nem imposto a pagar. E o terceiro possível é em fila de restituição, o que significa que a declaração já foi processada, ela deu certo, tá? Você vai receber mesmo aquela restituição, mas o pagamento, a transferência bancária dela ainda não foi autorizada pela Receita Federal. Então você só vai receber em algum dos futuros lotes. Atenção que o fato de a sua declaração ela ter sido processada não significa que ela já foi homologada, ou seja, que ela está com certeza correta e que, portanto, você não vai ser autuado. A Receita Federal ela tem 5 anos para te fiscalizar. Então, esse processamento que ela faz inicial, ele é apenas assim uma análise superficial. Ela verifica através de cruzamentos automáticos se provavelmente a sua declaração está correta. E aí, se provavelmente estiver, ela já autoriza o pagamento da restituição ou já atualiza lá o status. Sendo que ela tem o direito, ela tem a prerrogativa de fazer uma análise mais aprofundada ao longo desses 5 anos seguintes através de fiscalizações, que é quando então ela vai te intimar a apresentar documentos que comprovem que você teve de fato esse tipo de despesa, né? E por aí vai. Com pendência significa que no cruzamento de dados que a Receita Federal fez foram identificadas pendências. Você, por exemplo, declarou um rendimento de 1.000, mas a sua fonte pagadora declarou um rendimento de 1.200. Né? Você declarou que pagou numa consulta médica R$400, mas o seu médico declarou que na verdade foram R$300. Então essas pendências de malha, né, são o que normalmente vai fazer com que a sua declaração fique nesse status. No site da Receita Federal, você não vai conseguir ver exatamente quais pendências são elas. Para você ver, você vai ter que acessar o ECAC. ECAC é o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, um grande portal em que você consegue contratar uma série de serviços da Receita Federal sem precisar se deslocar até uma unidade física dela. Para acessá-lo, você vai vir aqui no Google, clica em ECAC, digita ECAC, clica na primeira página que aparecer e aí você vai ter essas duas formas aqui de acesso. A primeira delas é através do seu código de acesso e senha, tá? E a segunda delas é através do gov.br. Se você não tiver o código de acesso e senha, ou se eles já tiverem expirado, você pode gerar um novo. Mas para isso você clica nesse botão que eu acabei de clicar agora, tá? Que eu saiba como gerar o código de acesso. Vem depois aqui nesse quadro de pessoas físicas e clica em acesse aqui para criar o código e vai preenchendo as informações que forem solicitadas. O problema é que ele vai te pedir provavelmente os números de recibo das suas 2 últimas declarações de imposto de renda. Então você tem que ter esse número em mãos. O número de recibo é aquele código de 12 dígitos que fica na segunda página do recibo de entrega da declaração, que é o documento que o programa do IR gera assim que você faz a transmissão da sua declaração para a Receita Federal. Se você não tiver esses números de recibo, dá uma olhada nesse vídeo que está aqui no card, em que a gente explica em detalhes como que você faz para recuperá-lo. Se ainda assim você não tiver conseguido, aí você deve tentar através aqui do gov.br. O gov.br ele foi um sistema criado pelo governo federal para tentar substituir o certificado digital. Ele cria uma série de protocolos de credenciamento, né, para garantir a autenticidade de quem está acessando algum tipo de serviço protegido por sigilo fiscal, como é o caso do ECAC. Então é um processo um pouquinho trabalhoso, vai envolver você baixar um aplicativo, fazer reconhecimento facial, esse tipo de coisa, mas se você conseguir concluí-lo, aí você vai conseguir acessar o seu ECAC sem código de acesso. Bom, então eu vou acessar aqui do jeito tradicional, que é através do código de acesso e a senha, clico no botão avançar e aí eu sou direcionado para essa página aqui inicial do ECAC, onde estão disponibilizados todos os principais links. Depois você vem aqui em Meu Imposto de Renda, extrato de DIRPF, no menu lateral esquerdo, e todas as eventuais pendências de malha, elas vão estar exibidas nesse quadro laranja aqui no topo. Então vai ter uma linha aqui dizendo pendências de malha e indicando através desses balõezinhos aqui azuis quais que são as declarações que estão com algum tipo de pendência. Você clica então nela e aí o ECAC ele vai exibir um relatório explicando exatamente o que é que aconteceu e qual que é o passo a passo que você tem que seguir para regularizar a situação. Normalmente você vai ter que fazer uma retificação
da sua declaração original, né, para tentar inserir algum rendimento que eventualmente você não tenha inserido, né, ou para tirar algum tipo de dedução que você não tinha o direito de ter feito. Se você quiser saber como que você retifica uma declaração, passo a passo bem aprofundado, dá uma olhada nesse outro link aqui que a gente está deixando no card. Casos especiais. Às vezes pode acontecer de você receber um valor inferior àquele que você tinha apurado de restituição. Então você, por exemplo, quando enviou a sua declaração, apurou que tinha uma restituição de R$600, mas recebeu apenas 400. Ou não recebeu nada, né, ou recebeu qualquer outro valor inferior. Isso provavelmente aconteceu porque você devia ter algum débito em aberto com a Receita Federal, que normalmente decorre ou de cotas de imposto de renda que você não pagou em exercícios anteriores, ou multas por entrega em atraso da declaração que você também não pagou em anos anteriores. Para confirmar, o ideal é que você acesse o ECAC e verifique novamente quais que foram as pendências, verifique o extrato de processamento para entender o que é que aconteceu. Se você não estiver conseguindo acessar o ECAC, procure o nosso atendimento no nosso site www.irbot.com.br que muito provavelmente a gente vai conseguir te ajudar. Se lá no status constar que você já recebeu, ou seja, que a restituição ela já foi transferida para a sua conta bancária, mas ela não tiver caído, é porque houve algum tipo de problema logístico no pagamento da sua restituição. Nesse caso, você deve ligar para algum desses dois números do atendimento do Banco do Brasil. E não importa que a sua conta que você cadastrou para receber a restituição não seja do Banco do Brasil. Você tem que entrar em contato com o Banco do Brasil porque ele é quem administra o pagamento das restituições. Os números são 4004-0001 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-729-0001 para as demais localidades. Se você precisa alterar os dados bancários da conta que você cadastrou para receber a sua restituição, ou porque a sua conta foi extinta, ou porque você descobriu que não era uma conta válida, né? Porque, por exemplo, você não pode cadastrar uma conta salário, você não pode cadastrar uma conta da qual você não seja titular. Então, se você está precisando, por algum motivo, retificar isso, você vai vir aqui nessa mesma página em que eu entrei no ECAC e vai clicar em consultar e alterar conta para crédito de restituição, tá? E aí em seguida você vai ser direcionado para uma página que vai te pedir os dados bancários da conta nova. Se você teve que fazer uma retificação da sua declaração, o status dela vai ser atualizado para retificada e a eventual restituição que você ainda tem a receber vai para trás lá na fila do cronograma de lotes. Tá? Então, assim, os lotes eles são pagos primeiro para os grupos prioritários, né, que recebem normalmente já no último dia de maio, e depois para os demais contribuintes em ordem cronológica, conforme a data em que cada um enviou a declaração. Então, quanto antes você envia a declaração, mais cedo você recebe a sua restituição. Sendo que se você retifica, você vai lá para o fim da fila. Passa a contar como prazo de envio da sua declaração a data de envio da declaração retificadora e não da declaração original. Então você vai ter que esperar um pouco mais. Problemas com o CAPTCHA. Às vezes acontece de quando você está lá no site da Receita Federal e tem que colocar aquele código de segurança que se chama CAPTCHA, você nunca conseguir acertar. Você coloca lá e a coisa não vai. Nesses casos, às vezes dá uma travada, dá um bug no site por causa disso. O que eu recomendo é que você feche o navegador, tá? Fecha tudo, Google Chrome, o Edge, etc. e acessa de novo, porque aí tende a ser resolvida essa situação. Se você pertence a um grupo prioritário e você não recebeu no primeiro lote, isso não significa que você não vai receber. Tá? Muita gente que está no grupo prioritário acaba recebendo apenas no segundo lote e às vezes mesmo se não tiver recebido no segundo lote, você pode receber em algum lote seguinte. O ideal é sempre você verificar novamente o status da sua restituição e ver se não é porque aconteceu algum tipo de pendência de malha e que isso provavelmente seja o que está travando o recebimento da sua restituição. Perfeito? Bom, pessoal, era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, principalmente, se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que muito provavelmente eu ou alguém da nossa equipe vai te responder em até um dia útil. Beleza? Um abraço e até a próxima.